Olá, graça e paz. Eu me chamo Denise Varto e eu gostaria muito de compartilhar um milagre que aconteceu na minha vida quando eu tinha apenas 8 anos de idade. Eu era uma criança um pouco frágil, um pouco doente, vivia com febre, mas o que aconteceu, eu jamais imaginava que poderia acontecer comigo. Apesar de ter apenas 8 anos, foi uma experiência assim que me marcou profundamente. Eu tive um tumor no meu olho esquerdo. E esse tumor, ele foi tão agressivo que ele desfigurou o meu rosto. O meu olho esquerdo, ele abaixou, ele ficou mais baixo. E o tumor também, ele empurrava o globo ocular para fora. Então, eu me lembro que eu me vi no espelho. E eu chorei quando eu me vi no espelho, eu não me reconheci, eu chorei bastante. A situação estava muito grave, e eu só fui ter conhecimento disso bom tempo depois, porque quando você é criança, né, a minha mãe, no caso, ela não me contou a gravidade que eu estava passando naquela situação. Mas tinha um médico que estava acompanhando o meu caso, um médico oftalmologista. Ele já é falecido, o nome dele é Dr. Getúlio Katayama. Ele já é falecido há muitos anos atrás. Enfim, ele era o meu médico e o meu caso estava tão grave que não era eu que ia no consultório dele, mas ele vinha em casa para me ver. E com certeza foi tirado radiografia. E ele tinha falado para minha mãe que o meu caso era caso de cirurgia, que eles teriam que tirar o meu olho e que mesmo assim a situação era muito delicada, porque o tumor estava muito perto do cérebro. Isso também eu só fui ter conhecimento um bom tempo depois. Mas, enfim, provavelmente a cirurgia já estava marcada. Então eu iria perder esse olho, o olho esquerdo. E vieram os irmãos da igreja, que com certeza ficaram sabendo desse caso grave, e ainda sendo uma criança, então eles se compadeceram e foram orar por mim na minha casa. E eu me lembro muito bem, eu fui ungida, e o detalhe é que eu estava tão fraca, que tiveram que me colocar sentada na cama, para que eu fosse ungida com o óleo da unção. E depois eu voltei a ficar deitada. Me deixaram deitada porque eu não tinha forças. Eu estava muito fraca e eu também deveria estar com uma febre bastante forte por causa desse tumor. E eu me lembro que esses irmãos, depois que me ungiram, eles se ajoelharam ao redor da cama e começaram a orar, a pedir a Deus pela minha vida. Porque com certeza eles tinham noção do que estava acontecendo e eles vieram realmente para orar por mim. E foi muito interessante, porque eu, como eu era de uma igreja mais tradicional, eu fiquei prestando atenção na oração desses irmãos. E foi uma oração assim, bastante forte, uma oração diferente, né? Desses irmãos que eram, com certeza, deveriam ser pentecostais. E eu fiquei quietinha ali, só prestando atenção. E todos eles estavam ajoelhados, deveria ter entre 4 a 6 pessoas ali, não me lembro agora exatamente. E eles estavam ajoelhados ao redor da cama, estavam clamando a Deus pela minha vida. E eu estava ali deitada, só prestando atenção naquela oração. E, de repente, acho que uma moça que estava ali orando, no meio da oração, ela falou, Jesus! E nesse momento que ela falou, Jesus, imediatamente eu vi, pertinho de mim, a mais ou menos um passo de distância, um homem alto, entroncado, um homem forte, todo vestido de branco.
Ele estava com uma roupa mais ou menos como um terno e parecia ser assim de linho. E era uma roupa muito bonita e me chamou bastante atenção, porque eu comecei a olhar, né? Era um homem alto. A princípio, eu pensei que esse homem de branco, ele tinha vindo com esses irmãos da igreja. Pensei que ele estava junto com eles. E eu comecei a reparar, né, nesse homem de branco muito bem vestido. Ele estava com uma roupa que tinha uma gola, né, como se fosse um blazer assim, maior, um blazer mais comprido. Só que todo ao redor assim da gola, todos os detalhes, tinha como se fosse um bordado branco muito bonito também, que eu nunca tinha visto alguém se vestir tão bem dessa maneira. E era um homem alto, e era um homem forte. Eu reparei bem, ele era bem assim, truncado. E ele estava com as mãos assim, desta maneira, assim, sabe? Com os dedos entrelaçados, o que me passou humildade, sabe? E ao mesmo tempo, ele estava assim, de frente para mim. E eu sabia que ele estava olhando para mim. Mas eu só conseguia enxergar até o começo do pescoço dele, só. E aí o rosto ficava invisível. Eu não conseguia enxergar o rosto dele de jeito nenhum. E mesmo assim eu fiquei procurando. Isso me fez chamar mais atenção. Enquanto os irmãos estavam orando, eu estava reparando no homem de branco e como ele estava. A sensação que eu tinha é que era alguém que me amava muito, que estava ali para cuidar de mim. E ele tinha uma postura, sabe? Uma postura como se ele estivesse me guardando. Ele não se mexeu, ele não relaxou o corpo, ele estava assim, numa posição assim, como praticamente de sentido, só que ele estava com as mãos assim, com os dedos entrelaçados. E de frente para mim, a mais ou menos um passo de distância, sabe? Ele estava bem perto de mim. Ele parecia realmente ser, pelas suas vestes, alguém da nobreza. Que ele se vestia muito bem. Uma roupa muito linda. E ele sempre nessa posição, assim, como fosse um guarda. Como se estivesse me guardando. E também passou a sensação de que estava tudo bem, de que ele tinha o controle da situação, que ele tinha o controle de tudo que estava acontecendo ali. Não senti medo em nenhum momento, me senti envolvida, assim, com cuidado especial. E realmente todo o tempo que aqueles irmãos ficaram orando, eu fiquei de olho, fiquei reparando mesmo no homem de branco, que não tinha como não reparar. Era uma presença muito marcante ali naquele quarto. Na realidade, foi a presença. Então, isso ficou marcado. E ele sempre parado. E de frente para mim. Eu sabia que ele estava olhando para mim. Eu sabia disso. Só que como eu estava muito fraca, e com aquela febre muito alta, eu me cansei. Cansei de ficar olhando para ele. E não sei se eu ia dormir ou se eu ia desmaiar ou se eu estava indo embora, eu não sei. Eu só sei que eu estava muito fraca. E nesse momento eu virei o rosto aqui para a direita para tentar dormir, descansar, porque eu estava muito cansada. Mas nesse momento, exatamente, nesse momento, antes que eu dormisse, aí eu só vi 2 mãos e 2 braços assim, em cima de mim. Fazendo assim, em cima de mim. Não me tocou. Estava em cima do meu corpo. Os 2 braços e as 2 mãos. E nesse momento, o que me chamou a atenção foi uma manga bem larga, toda branca também, que me remeteu à figura de Jesus. Que era o Jesus que eu conhecia dos desenhos, das histórias bíblicas. Aquela manga realmente chamou a minha atenção.
E eu olhando fixamente, vendo aquelas mãos, né, em cima de mim, eu senti imediatamente como se fosse uma nuvem de calor que veio assim de cima, bem suavemente, e esquentou meu corpo. E eu estava com muitos cobertores por causa da febre. E de repente o meu corpo esquentou e eu comecei a jogar aquelas cobertas para fora de tanto calor que eu fiquei. Eu acredito que eu estava até transpirando, senti muito calor mesmo. E daí eu vi que os irmãos levantaram, foram embora. E aí eu devo ter dormido, devo ter descansado. E depois me contaram que o meu olho voltou ao lugar em 24 horas. Glória a Deus. Então, não tem como me esquecer disso daí, dessa história, desse milagre, dessa experiência, sabe, sobrenatural. Ele é o meu melhor amigo. Então, não é uma religião, não é uma denominação, nada disso. É uma realidade. Aquele Senhor Jesus que curava no passado, Ele cura ainda hoje. E eu sou prova viva disso. Se não fosse Ele ter intervido, sim, na minha história, com certeza eu não estaria aqui hoje, contando, testemunhando esse milagre. Então, eu amo muito esse Jesus, Ele é maravilhoso. Gostaria que todos tivessem a oportunidade de conhecê-lo. Que todos sejam curados, que todos sejam restaurados e que saibam que há um Deus no céu que ouve as orações, que se preocupa conosco, que Ele se importa conosco. Fiquem todos na paz do Senhor. Obrigada.